Mateus 17, versículo 14 ao 23. A cura de um menino epiléptico. Quando chegara a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos nós expulsá-lo? Jesus lhes respondeu: Por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. Esse tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Esse versículo, essa passagem nos ensina que o Senhor Jesus repreendeu os discípulos por eles não terem conseguido libertar aquele menino. Mas os discípulos tinham fé. Mas Jesus viu que os discípulos tinham fé. Só que não era uma fé que agradava a Deus, porque não era uma fé suficiente. Era uma fé com dúvida. Porque o que mostra essa passagem é aqui onde Jesus diz: os discípulos lhe perguntaram, em particular, por que a gente não conseguiu expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé. Eles tinham uma fé pequena. Então, já vi pessoas dizerem que a nossa fé, mesmo que seja como um grão de mostarda, porque se confundem pela passagem que Jesus disse. Em verdade vos digo que, se tiver fé como um grão de mostarda, que é a semente mais miudinha que existe. Mas Jesus não está dizendo que a gente deve ter, mesmo com a fé pequena, como um grão de mostarda, ele se agrada. Não importa se for uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Não, ele não está dizendo isso aqui. Então, tal que ele ficou chateado, porque os discípulos andavam com Jesus, já tinham visto o poder de Jesus, o poder que o nome do Senhor Jesus faz. E mesmo assim eles tiveram uma fé pequena, ou seja, uma fé com dúvida. Essas dúvidas vêm nem sempre é duvidando que Deus vai fazer, não. Às vezes a pessoa tem fé sim, sabe sim. Tem fé que tem confiança no que Deus pode fazer, porque a gente sabe que Ele faz. Às vezes o problema é a fé em si próprio. A pessoa não acha capaz de conseguir fazer algo ela mesma, ela se sente incapaz. Ela acha, será que eu vou conseguir? Será que eu tenho essa força? Será que eu consigo? São essas dúvidas. É falta de crer também, confiança de que a pessoa pode fazer, pela fé que ela tem em Deus, não fé nela mesma, mas confiança que Deus ouvirá ela. Entendeu? É isso a diferença. E o Senhor Jesus comparou a fé como um grão de mostarda. Ele disse que mesmo que se você tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada vos será impossível. Ele quis dizer que, assim, o grão de mostarda, ela é a menor das sementes. É a mais pequenininha, mas quando ela cresce, ela fica maior do que as outras hortaliças e ela se transforma em uma árvore, a ponto dos pássaros fazerem ninhos em seus galhos. Esse aqui foi outro versículo que eu li, em Mateus também, que fala exatamente desse jeito. Então, a nossa fé, mesmo que ela comece pequena, mas a tendência dela ela deve sempre melhorar e não diminuir.
Porque nós todos que conhecemos Jesus, a gente sabe, a gente já viu, presenciou, assim como os discípulos presenciamos. A gente já viu coisas que o Senhor fez, então não há motivo para a gente duvidar. Mas é como eu falei, a dúvida não é sobre o poder de Cristo. Às vezes a gente tem dúvida se o Senhor vai ouvir nós, porque vem a condenação. Eu sou tão falho, será que Deus vai ouvir minha voz? Sou tão errado, será? Será que eu sou digna de ser atendida por Deus? E aí todas essas coisas, elas acabam atrapalhando, travando a fé. E aí a fé, ela deve ser como um grãozinho de mostarda, mas a tendência é crescer como a semente de mostarda. Ela cresce, ela não estagna no tempo. Não, ela cresce mais e mais e mais ainda e se torna uma árvore gigante. E é assim que o Senhor quer que a nossa fé seja. Se torne como uma árvore forte, que nada venha abalar, que não venha ser abalada por ventos fortes, tempestade, nada, a ponto de as pessoas virem até nós para buscar uma palavra de Deus, para receber da gente uma palavra que fortaleça a fé delas, que dê motivação, confiança, que transmita paz. E é a hora que a gente deve, aí é nessa hora que a gente fala de Jesus para ela, mostra o caminho que é Jesus. E é assim que Deus quer de nós, de todos nós que somos cristãos.